Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos fazendo mais uma gravação. Essa gravação de hoje é o capítulo 7 de Apocalipse, da sequência de estudos que nós estamos ministrando na igreja, né? Mas, como todos já sabem, nós interrompemos por um período os cultos e estamos gravando os estudos de terça-feira. Então, hoje o nosso estudo é no capítulo 7 de Apocalipse, né? Então eu peço ao amado irmão que acompanhe, né, que também divulgue, que passe, que leve em frente esses estudos da Palavra de Deus, pois temos certeza que Deus irá também te abençoar por você estar contribuindo, cooperando com a pregação, o ensino da Palavra de Deus. O capítulo 7 de Apocalipse, ele trata de duas coisas, né? Dois assuntos bem importantes aqui, né? O primeiro assunto que ele trata é de nos dizer quem são os 144 mil, né? E também falar mais um pouco dos mártires, da visão dos mártires na glória, tá certo? Então, o capítulo 7, nós precisamos estudá-lo da mesma forma que viemos estudando até aqui o Apocalipse, né? Nós falamos já em outros vídeos que o Apocalipse ele se dá de forma... a forma que João ele se utiliza para o seu ensino é a forma da recapitulação, né? Então, você dá um passo à frente, mas volta um pouquinho para tornar, ou pelo menos tentar tornar mais compreensível o ensino que se está passando, né? No nosso caso que estamos estudando, no caso de João que estava registrando para que isso fosse lido nas igrejas, certo? Então, o primeiro trecho do capítulo 7, ele está dividido pelo menos em três partes, né? O primeiro trecho está do versículo 1 até o versículo 3, né? O segundo está do versículo 3 até o versículo 8. O terceiro trecho aqui está do versículo 9 até o versículo 17. Os primeiros versículos, né? Esses primeiros versículos aqui do capítulo 7, ele retrata um período que nós já, um momento que nós já falamos no vídeo anterior, dos 7 selos, né? Os irmãos que acompanham sabem que nós falamos que os selos, eles acontecem do primeiro até o sexto, e entre o sexto selo e o sétimo selo há uma interrupção, né? E entre esse período, entre esse momento que interrompe o abrir dos selos, entrou o capítulo 7, e o capítulo 7 nós falamos na aula anterior, da terça passada, que é uma intervenção divina, né? Deus interveio para assinalar, né? Marcar os seus escolhidos. Depois que nós vemos esse momento onde os escolhidos de Deus são marcados, é que nós temos a abertura do sétimo selo, que está lá no capítulo 8. E a abertura do sétimo selo é a abertura, é o momento aonde se revelam os anjos com as trombetas a serem tocadas. Então, só para a gente recapitular, para nós dar seguimento ao estudo de hoje. O estudo de hoje, do capítulo 7, é mostrar aos irmãos, aos estudantes da Palavra de Deus, que, melhor dizendo, quem são os 144 mil. Também mostrar aos irmãos os mártires
Agora também esse trecho que nós vamos falar dos mártires, também ligado ao capítulo 6. Né? Depois nós veremos em melhores detalhes. Também iremos tomar parte do capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 4 em diante, para falar desses 144 mil selados. O primeiro trecho, como eu já falei, foi uma intervenção divina para que as trombetas não tocassem e não viessem o juízo de Deus, e esse juízo de Deus ele acabasse também caindo sobre os escolhidos que precisariam continuar a missão que a igreja tinha até o arrebatamento. Pois a igreja de Cristo hoje tem a sua missão de evangelizar, de ganhar almas para Jesus. Mas nós vemos que quando a igreja for tirada da terra, e nós cremos que acontece o arrebatamento, e então começa-se o período da tribulação e grande tribulação. Nesse período haverá necessidade de que a palavra de Deus seja pregada. Haverá necessidade de que alguém fale do Cristo que há de vir. E quem são esses que vão falar? Esses que vão falar são exatamente os judeus. Porém, os judeus, na metade da tribulação dos 7 anos e meio, eles vão ser muito perseguidos. Eles vão ser muito odiados. E para que eles não sejam destruídos, porém, irmãos, quando começar a grande tribulação, né, haverá necessidade da pregação da palavra, e aqui são judeus que Deus escolheu para agora, no lugar da igreja, eles continuarem o trabalho da evangelização, ou seja, da missão que a igreja hoje tem, né? Então eles farão isso. Mas todos os que se converterem a Cristo, seja judeu, seja gentio, começarão a passar por um grande processo de perseguição. A prova disso que no capítulo 6 nós já estudamos quando o quinto selo é aberto, é revelado a João, é mostrado a João almas dos irmãos que morreram pelo testemunho de Deus, porque continuaram honrando a Deus, não se uniram ao falso profeta e ao anticristo. Por isso eles foram mortos. Mas como a necessidade de que alguém continue pregando, Deus vai pegar um grupo de pessoas das tribos de Israel, que são os 144 mil, e estes vão continuar a missão de falar, de pregar. Mas para que eles não sejam mortos assim como foram seus irmãos, que nós já relatamos no quinto selo, Deus vai marcá-los para que eles assim tenham a proteção. Quando cair o juízo de Deus sobre a terra, eles não serão atingidos, né? Naturalmente que eles também morrerão depois. Mas o juízo de Deus que vão cair sobre a terra não vai atingir estes homens que estarão com um sinal de Deus. E estes são, então, os que a Bíblia nos diz, e estão no versículo 4 em diante, quando a Bíblia fala dos 144 mil selados, né? São estes que vão pregar. E a Bíblia vai dar mais alguns detalhes a respeito deles depois, lá no capítulo 14. Mas antes de nós ir lá para o capítulo 14, eu quero ler do versículo 4 em diante. O versículo 4 em diante diz assim:
E viu o número dos assinalados. Eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Rubens havia 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Você não encontra aqui a tribo de Dan. Alguns dizem que ela não está aqui, ela não é referida aqui, por conta dela ter se envolvido na idolatria, né? Porém, nós não podemos afirmar com certeza o porquê que eles não aparecem aqui, né? O fato é que eles não aparecem, certo? Então aqui está a leitura que nós acabamos de fazer, né? A leitura que nós acabamos de fazer para procurar dar assim a entender aos irmãos aquilo que o texto está falando. A segunda parte do texto diz assim: depois destas coisas. Essa palavra depois destas coisas, ela está aqui exatamente para marcar o segmento de fatos, né? Porque nós entendemos que esses homens que são os escolhidos para pregar, eles pregarão até que também sejam mortos, eles também vão ser perseguidos, eles também vão ser mortos. Mas o juízo de Deus não cairá sobre eles, assim como Deus sempre guardou os seus. Se nós lembrarmos lá do Egito, né, as pragas do Egito não atingiam os servos de Deus. E quando teve uma praga que poderia atingir os servos de Deus, o que foi que livrou eles ali? Foi exatamente um sinal, uma marca que fora, um sinal que fora feito no umbral da porta. Aquilo livrou eles de que o juízo de Deus caísse sobre eles. Aqui da mesma forma. Então nós vamos ler o restante do texto. Mas antes de lermos o restante do texto, vamos para Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 4, que vai falar mais um pouco agora a respeito, né, da conduta moral destas pessoas, desses 144.000 assinalados. O verso 4 diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esse texto aqui, especialmente quando fala de que esses homens não se contaminaram com mulheres, de castidade, né, de pureza sexual, há uma dificuldade na interpretação aqui, né? Há uma dificuldade se eles não se casaram, né? São virgens mesmo, e sendo virgens também não tiveram nenhuma relação, porque isso tornaria impuros. É literal. O que o texto quer dizer aqui? Se nós observarmos o que o texto vai falar no versículo 8 do próprio capítulo, nós vamos entender que isso aqui não é literal, né? Mas a castidade, a virgindade aqui, ela vai falar, ela se tornará aqui um símbolo de pureza, né? Um símbolo de pureza. E é exatamente isso que nós observamos no Apocalipse, porque no Apocalipse a idolatria ela estava vinculada à prostituição.
Você pode ver isso quando o Senhor Jesus mandou as cartas para as igrejas. E uma das igrejas, vou ler aqui. A quarta igreja, né? Nós olhamos o que o texto vai nos dizer, que toda essa questão aqui relacionada a Jezabel, né? A Bíblia estará aqui replicando a uma condição de idolatria, né? De prostituição espiritual. Então, quando o Apocalipse vai falar desses termos, ele não está falando do sexo em si, né? Do coabitar de um homem e uma mulher, mas ele está falando de uma questão espiritual. E principalmente no texto que nós lemos, quando vai falar desses que não se contaminaram com a mulher, e nós olhamos o versículo 8, olha o que diz o versículo 8 do capítulo 14. E o outro anjo saiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu beber o vinho da ira da sua prostituição. Então, o sistema religioso aqui, ele é retratado na palavra de Deus aqui no Apocalipse como prostituição espiritual. A prova disso é que o capítulo 17, vamos ler o capítulo 17 também, e versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a contaminação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ele levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta da cor escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Então veja de novo. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Eu, vendo, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem, e da besta que a traz, e da qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, percebam de novo que o texto está dizendo, nos mostrando que a questão da prostituição, o termo prostituição na Bíblia aqui, está falando não de ato sexual em si, mas da prostituição espiritual, da idolatria. Quando os homens, o sistema religioso estará totalmente pervertido. Então é isso que o termo quer dizer. Outro ponto que também às vezes gera um pouquinho de conflito para entender, relacionado ainda aos 124 ou 144 mil, é o termo no versículo 4 ainda, do capítulo 14 de Apocalipse, quando diz que eles foram comprados como primícias para Deus. Como assim primícias? Por que primícias? Porque observe que a igreja hoje ela está pregando, evangelizando. A igreja é tirada da terra. E esses aqui são as primícias do Israel restaurado, certo? Porque o povo de Israel, a nação, será restaurada. E esses são os primeiros. É a primícia do Israel restaurado. É o remanescente. É os que o Senhor Deus vai chamar, vai marcar. E eles, sendo assim,
estarão livres do juízo de Deus e poderão continuar a missão que receberão de falar do Cristo, né? Aí o verso 5 diz assim: na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Outra situação. O que o texto quer dizer que não se achou engano? Porque nesses dias será o período da mentira, do engano, da falsidade. O anticristo, ele irá trabalhar com toda sorte de engano. Vai enganar multidões e multidões. Os governos da terra se renderão a ele, né? Ele enganará a muitos, né? Mas na boca destes homens aqui, separados por Deus, não se achará engano, né? Não se achará engano. Serão irrepreensíveis, né? Quem é um irrepreensível? A Bíblia até faz recomendação para que o obreiro ele seja irrepreensível. Quando nós olhamos para esse texto, a gente logo entende que o obreiro não é uma pessoa que não peca, não é uma pessoa que não erra, mas é alguém que não precisa ser repreendido, né? Quando ele falha, ele por si só, ele se conserta, ele volta atrás, então ele não precisa ser repreendido, ele por si mesmo se corrige. Mas estas pessoas que o Senhor Deus vai escolher, o Senhor Deus também lhes dará condição, né, de não pecar contra Deus. Isso nós vemos na Bíblia Sagrada, quando Deus elege, quando Deus escolhe. Nossa lição da aula passada, da escola bíblica, falava dos eleitos, né? E se nós for falarmos de eleitos escolhidos, né, esses aqui são eleitos de Deus, são escolhidos de Deus. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, ele também dá condição de que essas pessoas possam cumprir o seu chamado. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Quando Deus cuida daqueles que ele escolheu para determinada missão, para que essa missão seja cumprida. E assim será com esses homens. Feito isso, nós voltamos para o capítulo 7, que é o capítulo do nosso estudo. Agora, na segunda parte aqui, nós temos o seguinte relato, versículo 9. Depois destas coisas, de novo, irmãos, depois destas coisas, nos arremete ao que, irmãos? Primeiro, que aqui está ocorrendo algo, né? Já falando de um período posterior, porque aqui vai falar dos mártires, está falando do período posterior aos mártires do capítulo 6. Porque os mártires do capítulo 6 são os mártires já do começo da tribulação, né? Aqui já é um período posterior, porque esses homens aqui já pregaram, né? Aqui nós vamos ver uma grande colheita, diz assim: depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas às mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, porque está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: eis que esses vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Perceberam? Depois dessas coisas. Por quê? No capítulo 7, ainda há uma intervenção de Deus para passar para o próximo selo. Depois dos selos, nós temos ainda as trombetas. E daí nós temos as taças, né? Então isso aqui a gente pode entender que é lá para o final dos 7 anos de tribulação, né? Nós podemos entender que esse trecho aqui se aplica para o final da grande tribulação. Então, porque o texto vai dizer assim: esses são os que vieram da grande tribulação, né? E lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estarão diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem coisa alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, observe uma coisa aqui, ó. Quando nós falamos assim, ó, quem são estes, né? Quando o texto quem são estes, ele diz que esses são os que vêm da grande tribulação, porque quando nós olhamos no capítulo 6, mais uma vez vou falar isso, no capítulo 6 e no versículo 9, vai falar dos mártires aqui. E quando chega no versículo 11, depois de ter pedido que, dizendo assim, Deus, até quando tu não vingarás o nosso sangue inocente, a resposta que foi dada para eles, no versículo 11 do capítulo 6, é assim: a cada um foi dada uma comprida veste branca, lhe foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Perceberam, então, que uma situação é o capítulo 6, falando de mártires, os mártires já do início, a partir de que a igreja seja retirada, são pessoas que reconhecerão que o Cristo ainda há de vir, que o anticristo que surgiu não é o Cristo. Então, esses são os mártires já do início da tribulação. E esse texto que nós lemos, do capítulo 7, do 9 em diante, já é a conclusão, quando o pedido de Deus é repousem. Tem mais gente que vai morrer assim como vocês. Aqui já é o texto dizendo deste grupo de pessoas que morreram, e ele é datado, ou pelo menos nos é dado a informação de que eles vêm da grande tribulação e não da tribulação que nós entendemos que é o começo dos 3 anos e meio. Meus amados, como eu já disse aos irmãos nos outros vídeos, nós estamos estudando de forma resumida, capítulo por capítulo, né? O resumo que eu faço, mais uma vez, desse capítulo, nós já estudamos o capítulo 1, nós já estudamos 2, 3, 4, 5, 6, estamos no 7. Nós temos vídeo do capítulo 1, temos vídeo do capítulo 5, temos o capítulo 6 e agora esse é o 7º vídeo, né? Daqui uns dias nós vamos gravar o capítulo 2 e 3 e o capítulo 4. Daqui uns dias nós colocamos para os irmãos. Mas, para recapitular, voltar aqui para o capítulo 7. Então, nós dissemos que ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, que é a interrupção, né, entre a sexta e a sétima, o sexto e o sétimo selo. Houve uma interrupção para que o juízo de Deus não caísse sobre a humanidade e morressem aqueles que Deus tinha escolhido para que, através deles, a mensagem, a palavra fosse pregada. Então, para que eles não fossem destruídos quando o juízo de Deus caísse ao tocar das trombetas, então eles foram marcados por Deus, para ser guardados por Deus, para ser protegidos por Deus. Há uma intervenção divina aqui. O segundo trecho vai falar dos 144 mil, né? Nós entendemos ser literal, né? Deus quis escolher de cada tribo 12 mil para essa finalidade, para esta missão. Deus quis assim fazer. Há alguém que diga que isso aqui é simbólico, enfim, mas nós não entendemos assim, né? Nós entendemos que esses recebem missão e eles vão continuar pregando. E o resultado da sua pregação resultará exatamente no que nós já lemos, que está no capítulo 7, do versículo 9 em diante, né? Que a Bíblia vai falar que foi vista uma grande multidão que ninguém podia contar, no versículo 9. Isso é resultado do trabalho destes homens assinalados na testa para poder fazer esse trabalho. Quando Deus iria trazer juízo sobre a nação de Judá, Deus deu ordem para que um homem vestido de linho fino saísse com um tintureiro e marcasse na testa todos aqueles
que ainda temiam a Deus, né? Então, nós vemos aqui mais uma vez Deus marcando aqueles que são seus, as primícias aqui, o Israel restaurado, os primeiros a ser restaurados a Israel, né? Por isso, no capítulo 14, nós vimos as primícias, compradas como primícias para Deus. São os primeiros do Israel restaurado. Eles também são marcados para que o juízo não os consuma, para que não caia sobre eles esse juízo. Depois, nós vemos também, né, o texto, já falamos, versículo 9, que vai falar do trabalho deles e das bênçãos do porvir, porque ele diz assim, que estes aqui nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por que o texto está dizendo isso? Porque no período em que eles estarão pregando, eles terão por um período de tempo a sua vida poupada do juízo de Deus. Mas isso não quer dizer que eles não vão passar por grandes dificuldades. Quando o texto está me dizendo que eles não vão ter fome, é porque nesse período, por certo, eles passaram por privação de alimentos, né? Não terão sede porque tiveram sede, né? Não terão mais, o sol não os queimará porque terão a dificuldade de se abrigar, né? Passarão por sérias restrições, mas agora estão gozando das bênçãos de Deus. Então, eu espero que tenha dado para os irmãos entender, também tenha dado para os irmãos entender a questão da castidade a que se refere, né? E nós colocamos que no pensamento apocalíptico, né, a questão da impureza sexual está totalmente ligada à idolatria, né? Está ligada exatamente a essa perversão espiritual, né? Quando os homens, aqueles que deviam honrar a Cristo, pelo contrário, farão pactos e a religião estará totalmente pervertida. Mas nós esperamos que os irmãos tenham compreendido. Veja os irmãos, compartilhe. Se você não entendeu, veja os outros vídeos que eles te darão uma certa ajuda, auxílio para você compreender os demais. Nós fazemos um processo da recapitulação e assim você vai conseguindo colocar cada coisa no seu devido lugar. Outra observação que eu sempre faço em todos os vídeos, farei aqui de novo, é que o Apocalipse não tem uma ordem cronológica, né? Os assuntos, você estuda eles um pouco deles em um capítulo, aí você tem que ir lá para outro capítulo. Nós vamos estudar outros capítulos, vamos estudar com Daniel, vamos estudar com Ezequiel, vamos estudar com Zacarias, vamos estudar, ainda que não mexemos com Mateus, mas faremos isso, né, com os evangelhos. Então, por isso que você tem que, talvez até olhar todos os vídeos para você compreender um pouco melhor. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, fique com Deus.